Fibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre a parte de ionização e dissociação para discutir como é que funcionam os fenômenos que ocorrem em solução. Então a gente viu a parte de dissolução, dissociação, ionização e solvatação. No vídeo de hoje a gente vai continuar com essa ideia, mas aplicando em algumas teorias chamadas teorias ácido-base, que são teorias que tentam explicar o que é um ácido e o que é uma base a partir de diversos comportamentos das substâncias. E é olhando essa teoria que a gente consegue explicar algumas reações. Vamos lá? Bom, por definição, uma teoria ácido-base são teorias que tentam explicar o comportamento de diversos compostos em água olhando para características ácidas e básicas. Bom, a gente estuda aqui três teorias. A teoria de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Então, qual é a diferença entre eles, Eric? Boa pergunta, vamos lá. A teoria de Arrhenius, formulada em 1887, foi criada pelo sueco Svante Arrhenius. O Arrhenius ele fez a primeira teoria a partir daqueles estudos que a gente viu na última aula sobre condução de corrente elétrica. Só que quando ele fazia esse tipo de experimento, ele limitava muito o número de compostos que ele chamava de ácidos e bases. E além disso, essa teoria é limitada para soluções aquosas. Mas como foi a primeira teoria, então a gente tem uma base sobre as substâncias. Então o que fala? O que é um ácido? O que é uma base de Arrhenius, Eric? Bom, um ácido de Arrhenius é todo composto que em solução, ou seja, em água, ioniza. Então vai quebrar ligações e vai formar íons. Esses íons formados são o íon negativo ânion de um elemento e o íon positivo chamado hidrônio ou hidroxônio. Esse íon positivo é o H3O+. Então, o íon positivo liberado por um ácido é o H3O+. Só que para facilitar a nossa vida, a gente normalmente, em vez de chamar de H3O+, a gente chama de H+. A gente vai entender o que isso significa. Então, olha só. Eu tenho aqui HCl com água. O que acontece? A água, ela ioniza o hidrogênio. Então, esse hidrogênio, ele vem para a água e esse cloro fica sozinho. No momento que o hidrogênio for para a água, vai formar esse íon aqui, ó, H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio. Vai liberar o H3O+, e o Cl-. Ah, Eric, eu preciso deixar como H3O+? Uma maneira mais simples da gente representar é assim, olha. HCl em meio aquoso liberando H+, e Cl-. Outro exemplo, H2SO4. Agora eu tenho o quê? Eu tenho um ácido que tem o quê? 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer? A água vai quebrar a ligação, vai pegar esses hidrogênios aqui, ó. Quando pegar os hidrogênios, o que eu vou liberar? Eu vou liberar o H3O+. Eu vou liberar 2 de H3O+. E vai ficar o íon sulfato aqui. Só que para eu não precisar ficar representando o tempo todo essa ionização com a água, a gente faz o quê? Libera só os hidrogênios. Então fica o quê? H2SO4, liberando 2 de H+, mais SO4 menos 2. Eric, pode existir o H+ sozinho? Não, não pode. Por quê? Porque H+ sozinho seria um próton. E você não tem prótons passeando por aí. Então o H+ está sempre com a água. Mas para facilitar a nossa representação, a gente deixa como H+. Já a base para Arrhenius
é uma substância que também é chamada de hidróxido, tá? Então, base e hidróxido é a mesma coisa. E o que é uma base de arrênios? São compostos que em solução dissociam, ou seja, liberam íons. Já existiam os íons, eles simplesmente se afastam. Quando ele libera esse íon, o íon negativo vai ser quem? O OH-, conhecido como hidroxila ou oxidrila. Bom, aqui, olha para cá. O que a gente tem? NaOH. O NaOH em água vai liberar o quê? Vai liberar o Na+ e o OH-. O OH- que é a minha hidroxila. Então, se eu liberei esse OH-, eu tenho uma base. Outro exemplo aqui, ó, o hidróxido de cálcio, CaOH2. Agora eu tenho duas hidroxilas. No momento que eu colocar em água, ele vai dissociar, vai liberar o cálcio mais 2 e a hidroxila. Então, vai liberar as minhas duas hidroxilas. Então, ácido para arrênios libera H+, base para arrênios libera OH-. Só que, como eu falei para vocês, essa teoria ela é muito limitada. Então, ela não consegue contemplar diversas substâncias. Com isso, alguns anos depois, dois cientistas, o dinamarquês Johannes Nicolaus Brønsted e o inglês Thomas Martin Lowry, trabalhando de maneira independente em seus laboratórios, procuraram mostrar relações mais completas da teoria ácido-base de arrênios. Então, eles no laboratório, ao invés de ficar procurando ácidos e bases em função de H+ e OH-, eles simplesmente desenvolveram a teoria protônica. O que é isso? A pessoa mais importante de ácido e base é o hidrogênio. Então, agora, a teoria mudou um pouco. Então, o que acontece? Quando você tem essa teoria protônica, agora você tem o quê? Você engloba maior número de elementos. Então, agora você está englobando muito mais substâncias. Além da teoria de arrênios, você tem outras substâncias. Por isso que a teoria de Brønsted-Lowry é mais completa. Porque agora eu pego também outras substâncias que têm hidrogênio, que doam ou recebem. Mas qual é a diferença? Para Brønsted-Lowry, ácidos são todas as espécies químicas que doam prótons. Tá? Então, ácido doa próton. O que é próton? É o meu H+. E base é toda espécie química que recebe próton, ou seja, recebe H+. Então, olha esse exemplo aqui, ó. HCN mais H2O produzindo CN- mais H3O+. O que ocorre? Eu tenho uma reação reversível, que ocorre no sentido direto na formação de produtos e no sentido inverso na formação de reagente. Então, inicialmente, eu tenho quem? O ácido cianídrico reagindo com a água, formando cianeto e íon hidrônio. Pessoal, inicialmente a água está quebrando o quê? Está quebrando o HCN. O HCN libera o hidrogênio para a água para formar H3O+. Então, inicialmente, o que a gente tem? Como o HCN está liberando hidrogênio, então aqui eu vou ter um ácido. Como a água recebeu esse hidrogênio, então ela é uma base. Beleza? Agora, vamos olhar o sentido contrário. Vamos mudar de cor de caneta aqui. Olha, o que está acontecendo? Agora, no sentido contrário, que é o sentido inverso, o que eu tenho? Eu tenho H3O+, liberando hidrogênio para o CN, para virar o quê? HCN. Então, o que ocorre? O H3O+, libera hidrogênio para formar o quê? HCN. Então, o CN- ele é conjugado do HCN.
A gente sempre fala conjugado, que são pares que se completam. Então a gente fala que é conjugado. Olha, como o Cn- recebeu o próton, ele é uma base. E como o H3O+ liberou o hidrogênio, ele é um ácido. A gente sempre vai ter pares conjugados. Como assim? Olha aqui. O HCN, ele vai liberar o próton, vai virar o Cn-. Então a gente fala que a base conjugada de quem? Do HCN, quem é? É o Cn-. Por quê? Ele era um ácido, ele virou uma base. Agora, a água é uma base. Quando ela recebe prótons, ela vira um ácido conjugado. Então eu falo que o ácido conjugado da água, quem é? É o H3O+. Ou seja, antes eu era base, depois eu virei ácido. Antes eu era ácido, virei base. Beleza? E a terceira teoria que a gente vai ver é a teoria de Lewis, que também ocorreu em 1923. Ela foi elaborada pelo estadunidense Gilbert Neal Lewis. Essa teoria, ela não olha mais para prótons. Essa teoria agora ela se baseia na doação e recebimento de elétrons. Como eu estou trabalhando com elétron e todo composto tem elétrons, então essa é a teoria mais abrangente. Então ela consegue explicar todas as reações químicas. Assim, se eu colocar as três teorias, a Arrhenius é a mais restrita, Bronsted-Lowry é a intermediária e a Lewis ela é a mais completa. Beleza, Eric, mas o que é ácido e base para Lewis? Ótima pergunta. Aqui. Pro Lewis, ácido é toda espécie química que recebe um par de elétrons. Ou seja, eu estou precisando de elétrons. Ácido precisa de elétrons. Ácido tem caráter positivo. Já as bases, elas têm elétrons sobrando. Se eu tenho elétrons sobrando, eu posso doar pares de elétrons. Então ela tem caráter o quê? Negativo. Então base está liberando elétron e ácido está recebendo elétrons. Olha aqui. Eu tenho essa reação aqui, ó. O BF3 reagindo com NH3. O que ocorre? Ocorre que esse nitrogênio tem o quê? Tem elétron sobrando. Como ele tem elétron sobrando, o que ele faz? Ele doa, ele reage com o boro. No momento que o nitrogênio reagir com o boro, eles vão se ligar. Então, os elétrons do nitrogênio vão para o boro e formam uma ligação química. Então, o que acontece? Como esse nitrogênio doou elétrons, então a gente fala que ela é uma base. Base de que teoria? Base de Lewis. E o boro não recebeu elétrons? Se ele recebeu elétrons, ele é um ácido. Ácido de que teoria? De Lewis. Então, normalmente, a gente coloca qual teoria que aquele ácido ou base representa. Então, ácido de Lewis, ácido de Bronsted-Lowry ou ácido de Arrhenius. Porque isso faz diferença na hora que eu for tentar compreender o fenômeno. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente viu as teorias de ácido e base que norteiam todo o caminho do nosso entendimento sobre esse assunto. Então nós vimos que a teoria de Arrhenius, ela fala que ácido doa H+, e base doa OH-. Já o Bronsted-Lowry
falam que o quê? Ácido doa H+, e base recebe H+. E por último vimos Lewis, que agora ele trabalha com elétrons. Uma base é uma substância que doa elétrons, e um ácido é uma substância que recebe elétrons. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!